E olhando para as nossas histórias e percebendo o quanto ela é poderosa e ela pode mudar toda a nossa vida, porque nós somos seres narrativos e a ponto de mudar a nossa identidade, logo a gente consegue entender o quê? Que a história ela não muda apenas a nossa identidade, mas ela muda o ambiente a qual nós estamos inseridos. Porque as histórias, elas têm um efeito viral. Eu conto uma história para alguém, alguém vai e conta para mais um grupo de pessoas, esse grupo de pessoas conta para outro grupo de pessoas, ela vai ficando cada vez aumentando mais. Se essa história tiver ressonância, se ela compartilhar, né, com a vida daquela pessoa e ela conseguir fazer com que a pessoa tenha crescimento com aquela história, o que acontece? Ela vai crescendo cada vez mais, isso vai modificando o ambiente, vai modificando o meio em qual essas pessoas estão inseridas, mudando de maneira significativa a vida e a história de todas as pessoas. Se a gente for parar para analisar, até o nosso conceito de um país, né, de um território, ele está extremamente inserido nesse contexto de narrativa, porque nós vivemos dentro de uma cultura onde foram apresentadas para nós todas as nossas narrativas. Então essa questão de patriotismo, essa questão de pertencer a algum lugar, pertencer a algum território, é porque teve histórias que foram inseridas na nossa história para que a gente acredita nisso. E isso também é a respeito de religião, a respeito de posicionamento político, a respeito de posicionamento de vida. E aí a gente consegue entender o quanto as histórias, e principalmente o storytelling, ele está relacionado com a sociedade. Como que a gente consegue fazer com que a sociedade se modifique através das histórias que nós contamos? Sabendo disso, a gente precisa contar histórias que favoreçam o crescimento da sociedade, que favoreçam o desenvolvimento e que aumente o nível de consciência da sociedade. E entendendo esse conceito, onde você tem as narrativas que influenciam na sociedade, você começa a entender muito mais de algo que eu vou falar um pouco mais para frente sobre a simbólica e a semiótica, mas que é extremamente importante a gente entender. Então presta bastante atenção no que eu vou falar agora. Existe uma coisa chamada inconsciente coletivo. Existe uma coisa chamada consciente coletivo. Quando eu falei lá da inconsciência e da consciência, que eu já falei nesse curso, o que eu preciso entender? Vamos pensar da seguinte maneira. Tem um cachorro, vamos dizer um pastor alemão. Ele é um pastor alemão aqui no Brasil. Se você for lá nos Estados Unidos e olhar um cachorro pastor alemão, ele vai continuar sendo um cachorro pastor alemão. Ele vai latir, ele vai ter comportamentos de cachorro daquela espécie. Na maioria das vezes, dependendo muito do nível de consciência dele. Às vezes ele é treinado para alguma coisa, ele consegue melhorar um pouquinho o nível de consciência dele. Mas a base dele é ser um cachorro pastor alemão. Estados Unidos, Brasil, Austrália, continua sendo o mesmo cachorro. Se você pegar um cavalo, é a mesma coisa. Se você pegar um ser humano, é a mesma coisa. Existem coisas que são do inconsciente coletivo, ou seja, se a pessoa não foi ensinada, se não tiver uma história ou algo a respeito de algum determinado assunto, ela vai pensar como qualquer ser humano pensa. É como se fosse um sistema operacional que estivesse na mente de qualquer ser humano. O nome disso é inconsciência. A consciência, ela está muito relacionada ao meio que está inserido. Então, as histórias que são contadas vai aumentar ou diminuir este nível de consciência. E quando a gente entende que são as histórias que elevam esse nível de consciência, a gente começa a entender a responsabilidade que nós temos de contar a história correta para elevar o nível de consciência, não só o nosso, mas quando a gente eleva o nosso nível de consciência, a gente eleva o nível de consciência da sociedade em geral. Eu vou dar um exemplo. Imagina que você está num grupo de pessoas e de repente do nada vem um dragão e pousa bem na frente, assim, na sua frente, daqueles dentes afiados e pontudos assim, babando ácido, cuspindo fogo. Todo mundo vai fazer o quê? Vai correr, vai estar com medo. Por quê? Porque naturalmente é uma situação que causa medo para o ser humano. E diferente qual é a cultura. Se ele vê aquele bicho gigantesco, ele vai ter medo. E aí o que acontece? Isso está no inconsciente. Mas se você pegar um grupo de pessoas e contar uma história, ensinar eles que se eles baterem a palma 3 vezes, aquele dragão ele vai ficar mansinho. Ele fica com o olhinho que nem o olhinho do gato do Shrek, sabe? Todo mansinho. O que você faz na hora que caiu aquele dragão lá? A primeira coisa você bate palma 3 vezes. Bom, e ele ficou mansinho. O que acontece? Aquele grupo de pessoas que teve aquela informação, eles mudaram a consciência a respeito daquele assunto.
Então eles criaram uma consciência coletiva. Quando eu falo de inconsciente coletivo, eu estou falando daquilo que é natural a todo ser humano. E quando eu falo de consciência coletiva, eu estou falando daquele grupo de pessoas que eles sofreram algum tipo de influência de uma informação, de uma história. E aí, olha como isso é poderoso. Isso aqui é muito poderoso, porque a gente consegue entender que a gente consegue modificar o ambiente em qual a gente está vivendo, contando as histórias corretas. E a pergunta que eu faço para você: qual que é a narrativa que você está contando da sua vida? E tenta analisar essa narrativa ou ver quanto essa narrativa acaba influenciando no meio onde você vive. Existe uma filosofia chamada estoicismo, que é bem legal, que ela explica assim, vou falar de uma maneira bem rápida. O estoicismo, ele fala que tem coisas que simplesmente vão acontecer na sua vida. Tem coisas que você pode modificar, mas tem coisas que não tem o que você modificar. As coisas simplesmente vão acontecer. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que seu pai sofre um acidente de carro. Não tem como você fazer com que isso não aconteça. Você pode prevenir, mas vamos dizer que está longe lá e ele aconteceu. Mas tem como você saber como essa situação vai ser interpretada por você. Ou você pode interpretar essa situação de uma maneira que, nossa, como que o tempo de qualidade, quantas coisas meu pai ensinou, ou, ai, como eu estou triste que eu estou sem o meu pai. Eu vou dar um exemplo que ele fica muito mais palpável. É esse aqui, ó. Martin Luther King, com a sua luta contra a segregação racial. Ele tinha o quê? Ele tinha um sonho. Ele fez com que as pessoas acreditassem no sonho dele. Ele fez com que ele contou uma história a qual as pessoas conseguissem pensar de uma maneira diferente, agir de uma maneira diferente. Aquela questão do pensamento, emoções, comportamento. Então ele contou uma narrativa a qual ele teria um sonho onde as pessoas se comportassem da mesma maneira, que elas fossem tratadas iguais, que elas não fossem julgadas pela cor da sua pele, mas pelo seu caráter. E ele fez uma narrativa muito bem feita, e essa narrativa ela teve ressonância com diversas pessoas, com diversos povos, e isso ele fez uma ressonância tão forte que criou um engajamento. Por quê? Porque era verdade, era um propósito. E quando eu falo de você contar uma história que realmente vai criar ressonância com as pessoas, é disso que eu estou falando. Você é capaz de criar uma história a qual vai fazer diferença na vida de muita gente. Então, a pergunta que eu faço agora, o chamado para ação, né? Qual que é a história que você está contando da sua vida? Então, ou melhor, né? Qual que é a história que você vai contar? Porque esse curso ele tem um propósito, né? Você está fazendo essas aulas com um propósito. Qual que é a história que você vai contar? Escreve aqui embaixo nos comentários. Te vejo na próxima aula. Valeu!